Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. E agora pela manhã, lá nos Estados Unidos e na Europa, as bolsas estão operando no positivo, assim como o fechamento asiático, que também ficou positivo hoje para a maior parte das bolsas por lá. Começando pela Ásia, na semana passada o governo chinês divulgou a inflação ao consumidor, número que veio abaixo do esperado, e sinalizou um reaquecimento de atividade econômica por lá num ritmo menor do que o que se esperava. Em contraste a esses dados de inflação, o governo chinês também publicou os números da balança comercial, que surpreendeu vindo bem acima do esperado. Bateu a marca de 88 bilhões de dólares de superávit, enquanto o mercado projetava um número menor, de 41 bilhões de dólares. Bem, hoje ainda, o Partido Comunista Chinês vai divulgar alguns indicadores econômicos importantes e que podem acabar fazendo preço. Vão sair hoje vendas do varejo, produção industrial, taxa de desemprego e principalmente o PIB do primeiro trimestre da economia chinesa para esse ano de 23. Indo para a Europa, na semana passada saíram dados de produção lá na zona do euro, referente ao mês de fevereiro, que vieram acima do esperado, subindo 1,5%, enquanto o projetado era uma alta menor de 0,6%. Na sessão de hoje, o Eurostock 600 bateu a máxima dos últimos 14 meses, o que, claro, sinaliza o otimismo por parte dos investidores europeus. Ainda nessa semana lá na Europa vão sair dados de inflação da zona do euro e também inflação do Reino Unido, além de hoje a gente ainda ter discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. No mercado americano, resumindo, a semana passada terminou positiva para os índices lá em Nova York. O Dow Jones fechou a semana com alta de 1,2, o S&P acumulou uma alta de 0,79 e o Nasdaq fechou a semana subindo 0,13%. Semana passada por lá começou com as bolsas reagindo à publicação do relatório de emprego, o payroll, que tinha saído na sexta-feira anterior, quando era feriado. Como os números do relatório de emprego vieram levemente abaixo do esperado, aumentaram as apostas que sinalizam para uma última alta de 0,25% nos juros antes de uma pausa pelo Banco Central americano. Ainda durante a semana passada tivemos também dados de inflação ao consumidor e dados de inflação ao produtor. Os dois vieram abaixo do esperado e reforçaram essa tese de que o ciclo de altas de juros pode estar se aproximando do final por lá. Também saiu a ata da última reunião de política monetária pelo Banco Central americano, que mostrou que o ponto central das discussões foi basicamente a crise bancária que acabou atingindo aí alguns bancos regionais e quais vão ser os reflexos dessa crise para a economia lá nos Estados Unidos. Na ata, os diretores do Banco Central também estão prevendo que um dos impactos dessa crise que acabou atingindo esses bancos regionais deve ser uma recessão leve lá na economia dos Estados Unidos, que deve começar a partir do final desse ano. Na última semana, começou também a temporada de balanços lá nos Estados Unidos e, como já é tradição, os grandes bancos aí foram os primeiros a reportar os seus números desse primeiro trimestre. Na sexta-feira, saíram os números do JP Morgan, do Wells Fargo e da BlackRock, que vieram acima do esperado e, claro, isso surpreendeu porque o mercado estava esperando algum impacto por conta da crise bancária que atingiu esses bancos regionais. Bom, ainda falando sobre essa temporada de balanços, segundo os dados aqui da empresa que é focada no mercado financeiro, a FactSet, eles estão aí com uma expectativa de que nessa temporada venha com uma queda de 7% nos lucros das empresas que compõem o índice S&P, quando eles comparam com o primeiro trimestre do ano passado. O mercado, é claro, vai dar bastante atenção, principalmente para o setor financeiro nessa temporada, com o objetivo de entender melhor quais vão ser aí os impactos da crise bancária no resultado das empresas desse setor. Nessa semana também deve ficar aí no radar dos investidores as falas de vários diretores do Banco Central lá dos Estados Unidos, que ao longo dessa semana vão discursar e podem dar mais pistas sobre os próximos movimentos de juros. Vamos atualizar os índices agora, o S&P futuro está subindo um pouco, 0,03 de alta, o Eurostock 600 sobe 0,14%, lá em Londres o FTSE sobe 0,43%, lá no Japão o índice Nikkei fechou com alta de 0,07% e na China o Xangai Composite fechou com alta de 1,42%. O índice de mercados emergentes opera com queda de 0,53%, o DXY, dólar index, agora com alta de 0,16%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos com alta de 0,39%. O índice de commodities da Bloomberg opera com leve alta de 0,09%, enquanto o petróleo opera com queda. O petróleo WTI está caindo 0,45% agora, cotado a 82 dólares e 5 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,43% e está cotado a 85 dólares e 95 centavos o barril. Na semana passada, o petróleo fechou com alta, uma alta menor do que o da semana retrasada, quando a OPEP tinha anunciado corte na produção.
Hoje, a cotação do petróleo está operando com uma queda, enquanto aí os investidores estão esperando pelos dados da economia chinesa, que é a maior importadora da commodity no mercado global. O minério de ferro, semana passada, teve pressão de alguns dados positivos da China sobre o mercado imobiliário, que por um lado fez aí a cotação subir, mas por outro lado também circularam notícias de expectativa de que o governo chinês possa obrigar as siderúrgicas por lá a diminuir a produção com a narrativa de tentar atingir metas ESG. Bom, na sessão de hoje o minério fechou com uma leve queda lá na China, antes aí dessas publicações de vários dados econômicos que devem dar mais detalhes sobre a atividade lá no mercado chinês. Ainda ali, nessa madrugada, o minério caiu 0,06% e ficou cotado a 112 dólares e 86 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com relativa estabilidade nas últimas 24 horas. O Bitcoin, operando com uma leve queda de 1,3%, está cotado ainda a 29.900 dólares. O Ethereum opera com uma leve alta, subindo 0,08%, cotado a 2.095 dólares, a segunda maior criptomoeda. Vindo para o Brasil, semana passada fechou com uma alta forte para o Ibovespa, subiu 5,4% e ficou cotado aos 106.279 pontos. Essa foi a maior alta semanal do ano. O dólar caiu forte por aqui na semana, a moeda americana acumulou uma queda de 3,12% e fechou aos R$ 4,91. A curva de juros fechou em quase todos os vencimentos, respondendo basicamente à publicação do IPCA de março, que veio abaixo do esperado. A publicação do IBGE sobre o IPCA trouxe aí uma alta de 0,71% no mês de março, enquanto o mercado estava projetando uma alta maior, uma alta de 0,77%. Esse foi basicamente o vetor que mais ajudou a impulsionar o Ibovespa por aqui, já que com a queda da inflação, as expectativas de queda de juros também ganhou força e melhorou o ambiente, principalmente para as empresas que são mais sensíveis, como o setor de varejo, o setor de consumo interno. Bom, com o IPCA acelerando menos, o mercado por aqui passou a precificar um corte na taxa Selic já na reunião de junho. Outra coisa que ajudou também foi o fluxo estrangeiro, que ficou positivo, ou está positivo no mês de abril, voltando a ficar positivo depois de 2 meses de queda, de saída de dólares aqui do Brasil. Esse fator, em conjunto aí com a melhora de percepção de risco fiscal, ajudou a queda na cotação do dólar, o que prejudicou as empresas exportadoras, com destaque para as empresas do setor de frigorífico que tiveram queda na semana. As ações da Minerva caíram 6,5% na semana, enquanto as ações da Marfrig caíram 2,5%. Do lado positivo, o setor de turismo se beneficiou dessa melhora de expectativa de juros. A CVC fechou a semana com uma alta de 18%, enquanto as ações da Gol fecharam a semana com uma alta de 15%. Destaque também para a Exetec, que divulgou dados operacionais positivos e fechou a semana com uma alta de 17%. Bem, na agenda por aqui, hoje vai sair o IBC-BR, referente ao mês de janeiro, que é uma prévia do PIB. O consenso de mercado está apontando para uma contração, para uma queda de 0,15%. E hoje ainda o governo deve entregar o texto com a proposta do novo arcabouço fiscal para o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele disse que no máximo 3 semanas essa proposta já deve ser votada pelo plenário da Câmara. E bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e, claro, uma excelente semana. Um grande abraço, valeu e até amanhã.